Fala aí galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Evolatech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui a segunda parte do nosso Hands-On 2.0, né, que é criando um jogo totalmente do zero com o SwiftUI. Então na primeira parte a gente fez como criar os componentes, né, e nessa segunda parte a gente vai trabalhar um pouquinho em como fazer a movimentação, né, desses componentes, como movimentar o helicóptero, o obstáculo, e também vamos criar ali uma gravidade para o nosso helicóptero. E é isso, gente. Então, bora pro vídeo. Então assim, galera, a gente já conseguiu, né, na primeira aula criar os nossos primeiros componentes aqui, né, do projeto. Então a gente vai rodar aqui, né, pela primeira vez nessa aula aqui para mostrar, né, como tá indo o nosso projeto por enquanto. E, né, tá aparecendo esse bloco na frente do nosso helicóptero. Então a gente vai remover ele, pelo menos por agora, né, que é o nosso obstáculo. Então a gente vai tirar ele, né, por enquanto, aqui da nossa tela, vamos deixar aqui comentado. E a gente vai deixar apenas o helicóptero aparecendo, né, para conseguir visualizar melhor. Pronto. Bom, a intenção, né, dentro desse jogo é fazer como se fosse um game muito parecido com o Flappy Bird, né? Então a gente tem que desviar, né, dos blocos, né? A gente não pode encostar o helicóptero no bloco, senão a gente acaba perdendo ali. Então a movimentação vai estar em cima do helicóptero e também do obstáculo. Então a gente tem que criar ali uma forma, né, que a gente consiga manipular, né, esses objetos. E a primeira coisa aqui que a gente está fazendo é mostrando novamente aqui a nossa Z-Stack, né? Então a Z-Stack ela é como se fosse um eixo ali tridimensional, né, o terceiro eixo ali das Stack Views, que vai ajustar assim, né, que vai ajudar a gente a manipular aqui o helicóptero e também o obstáculo na nossa tela, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui é um state, tá bom? Então se você ainda não conhece esse tipo de notação, aqui no SwiftUI ele é bem comum, tá? Então sempre que eu quero criar um valor, né, ou atribuir, né, como o próprio nome diz, um estado para algum valor específico, eu crio um state e ele vai meio que guardar esse valor para mim e vai manter ele uma instância ali naquele projeto, né, que eu estou criando, por exemplo. Aqui a gente está fazendo a posição, né, do nosso helicóptero, né, então a gente está criando aqui um estado de heliposition, que é um CG point, né, e a gente estava criando ele dentro do body, né, que não pode acontecer, tem que ser na parte de cima, senão a gente não consegue vincular depois. E aqui no nosso helicóptero a gente vai dar aqui um ponto position, né? E a gente vai adicionar o L position à nossa posição do helicóptero, tá? Então a posição que a gente criou ali no estado, ela vai ser uma posição mutável, né? Ela pode acabar mudando depois, mas é a posição que a gente colocou fixa para o nosso helicóptero, que é no número 100, né, do Y e no número 100 no eixo X, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, que é mudando, né, a posição. A gente poderia colocar no 0, né, como exemplo, só que ele vai ficar muito afastado, né, tanto da tela e o usuário não vai conseguir visualizar, né, ver ali o helicóptero de uma maneira correta, né, legal, de saber o que está acontecendo ali no jogo também. Então a gente vai manter essa posição aqui de 100 para o nosso helicóptero. A gente também vai criar aqui uma posição para o obstáculo, tá? Que vai ser nosso obstacle position, tá bom? Então aí isso vai ajudar a gente, né, de conseguir ver e trocar as posições tanto do obstáculo quanto do nosso helicóptero. Mas eu vinculei ali, criei o estado, mas não aconteceu nada, né? Isso acontece porque a gente ainda não criou a posição do obstáculo ali embaixo também. Então, além de criar o estado, eu também preciso criar a posição, né, para o estado e vincular o nosso objeto, né? Não adianta simplesmente criar o estado, porque o código não vai entender, né? O SwiftUI não vai entender que você quer vincular aquele estado a um objeto específico. Bom, uma outra coisa que a gente vai precisar criar também, né, vai ser o nosso timer, tá bom? Então a gente vai criar um timer utilizando o timer.publish e a cada 0.1 segundo a gente vai fazer uma ação. Porque a gente quer, né, que no decorrer do tempo, né, conforme o tempo for passando, que o nosso avião, né, que o nosso helicóptero ele se movimente, né, na tela. E para isso a gente precisa
movimentar tanto o avião, né, o helicóptero, quanto também os obstáculos, tá bom? Então a intenção de fazer esse timer, né, é de realmente fazer um contador, né, um contador de tempo, que vai cuidar ali de duas coisas. A primeira delas vai ser essa função que a gente está fazendo agora, que é a função de gravidade, tá? A gravidade ela vai cuidar, né, de fazer o helicóptero mudar a posição no eixo Y, tá? Então cada vez que o tempo passar, o helicóptero vai diminuir a posição dele, né, no eixo Y. Ele vai como se estivesse caindo, né? Então a gente criou aqui um lPosition.y e está adicionando ali um valor cada vez, né? Então a gente faz utilizando esse onReceive, né, no nosso helicóptero, a gente consegue fazer chamando o nosso timer, né, que é a verificação, e na parte de dentro, cada vez, né, que ele chamar o timer, ele vai fazer essa requisição aí do gravity, tá, que é da gravidade. Então, basicamente o que a gente fez foi criar ali um contador e a cada 0,1 segundos a gente vai fazer a gravidade dele alterar, né, o nosso helicóptero, e a gente pode ver isso já na tela, que ficou até um pouco bizarro, né, o helicóptero praticamente ele apareceu na tela e já começou a cair. Então o que a gente vai fazer também é regular um pouquinho essa questão da gravidade, tá bom? Então a gente vai utilizar esse with animation, né, para criar ali realmente uma mudança, né, uma animação para não ficar tão jogada, né, quanto estava antes. E outra coisa também, a gente vai precisar mudar um pouquinho a força, né, que tá isso. Mas mais pra frente a gente cuida disso para não ficar realmente, né, mudando tão rápido. Agora a gente vai fazer a questão do obstáculo se mover, tá bom? Então a gente vai verificar, né, se o obstáculo, né, no eixo X, se ele tem uma posição maior que zero, e aí com isso, né, se a posição do obstáculo for maior do que zero, ele vai se movimentar no eixo X, né, que basicamente é o que o obstáculo vai ter que fazer durante o jogo, né? Ele vai sair de um lado, né, do lado direito da tela, e ele vai até o lado esquerdo da tela. Então por isso que a gente também vai estar utilizando o timer, né, a mesma coisa que a gente fez ali da gravidade, a gente vai adicionar utilizando o onReceive no nosso obstáculo, né, para a gente poder vincular a mudança, né, da posição do obstáculo. E aqui a gente já está fazendo isso, né? Então cada vez que o tempo passar, a gente vai receber, né, essa mudança, vai utilizar o onReceive ali, a gente vai receber essa mudança no movimento do obstáculo, tá bom? Então rodando aqui nosso projeto, basicamente agora o helicóptero cai e também o nosso obstáculo se move, né? Ele se move até o finalzinho ali, ele sai do lado direito, da onde ele estava no início, e vai até o final no lado esquerdo. A gente também vai adicionar esse with animation, né, para ficar um pouco melhor, né, a mudança, né, essa mudança de posição aí. Bom, galera, basicamente agora a gente vai estar utilizando o Tap Gestury, e o Tap Gestury ele vai verificar os cliques, né, as ações do usuário ali dentro da nossa tela. Então cada vez que o nosso usuário clicar na tela, a gente quer fazer uma ação diferente, né? O que a gente vai utilizar é o onEnded, né, que significa que ele vai analisar o final do clique, né? Então cada vez que o usuário clicar, ao final desse clique, vai ser feita uma ação específica, né, dentro do nosso in, né, dentro dessa função do Tap Gestury, que vai ser a movimentação do nosso helicóptero no eixo Y, tá bom? Então, pensa assim, o nosso helicóptero está em queda livre, né? Ele está sempre caindo ali por conta da gravidade. E cada vez que a gente clica na tela, ele vai começar a subir um pouquinho também, tá? Vamos colocar aqui também dentro do nosso with animation, né, para dar um pouco mais de fluidez. A gente mudou também ali o fundo para preto. E agora eu acredito que vai ficar um pouco mais fluido, né, o jogo. A gente deixou o pipe, né, o bloco ali em vermelho, para a gente conseguir ver um pouco melhor. E agora a gente já pode ver que a gente consegue ter toda a movimentação, né, todo o HUD, a gente consegue passar tanto por cima, por baixo da tela. A gente pode melhorar um pouquinho isso aqui também. Então o usuário continua caindo ali direto, também tem esse ponto. E é isso que a gente vai ajustar agora no finalzinho, tá? Então a gente vai usar aqui o lPosition, né, que é a posição do helicóptero. E a gente vai verificar qual é a posição, né, do helicóptero cada segundo, né? Então, cada milissegundo ali, né, cada vez que o nosso contador do timer passar ali, a gente vai verificar se o nosso helicóptero
se ele está muito abaixo, né, do esperado. Então, se ele estiver abaixo, ele vai ficar retornando sempre para a posição do número 100. Então, a gente aumenta um pouquinho ali para 500, né, a posição do Y. E acho que já está uma queda livre legal, né, eu consigo ir até o 500, mas a parte de cima ainda consigo passar. Então, agora o que a gente vai fazer é também fazer essa validação para o lado contrário, né, que seria menor, o valor menor do que zero, né. Então, quando o nosso helicóptero bater, né, no topo, quando ele chegar na parte de cima do Y, ele vai sempre ficar retornando para o valor 100. E é isso, galera, nessa é a segunda parte aqui, a gente conseguiu fazer a movimentação tanto do helicóptero, do obstáculo, e também verificar, né, se o usuário está saindo ali do HUD. Além disso, a gente criou um timer, né, para verificar quanto tempo, né, o usuário está sendo chamado, e a gente já tem a validação, né, da gravidade para ele ficar meio que em queda livre. Na próxima aula a gente vai continuar com as implementações para o nosso game, né, e tá melhorando ele. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários. E é isso, gente. Bora desenvolver!